Ah, tá Tá. pausado. Tava pausado. Hoje já. Enfim, aí, na hora que eu falei pro Júnior assim, Júnior, tá bom, eu posso te disponibilizar a gravação? Imediatamente na hora que eu falei, me veio assim, não, fala para ele voltar no lugar exato que ele se colocou, porque ele saiu ali do sofá ou da cama, não sei, ele sentou e tal. Volta naquela cadeira, naquele lugar e vá para o tempo de ontem e ouça aquilo que foi dito, né? Ouça como se fosse, ouça de novo aquilo que foi dito. E aí ele falou, putz, tipo, é o que eu vou fazer. Que é, assim, a palavra não é dita só naquele momento, né? Ela é sempre dita, ela é sempre dita. E às vezes ela já está sendo dita, né? E ontem só foi uma confirmação. E a gente vai falar um pouco disso ontem, um pouco disso hoje, né? Trazendo ainda aquela energia de ontem, por ser uma vigília, né? A gente está trazendo um dia após o outro. E vocês vão perceber que uma coisa se entremeia a outra e vai fazendo sentido, né? O porquê da segunda-feira foi uma fala mais não, né? Totalmente canalizada, sem objetividade nenhuma. Ontem já foi aquela outra força, Deus falando em mim, né? Para vocês, e frases pontuais, e, né? Realmente depositando aquela força, aquela energia de cura, de voz, de fala, de acalento para alguns e de posicionamento para outros. E hoje a gente vai, de uma certa forma, traduzir um pouco o que vivemos ontem, né? Sim, Júnior, pode falar sim. Foi, tá dando pra escutar? Uhum. Foi tão doido que, mesmo eu ouvindo o seu áudio hoje, eu não consegui escutar nada do seu áudio. Eu até escrevi, escuta o seu áudio. Parecia que tava um eco, eu não tava conseguindo, tava bem baixo, né? Aí eu pensei, eu já consegui escutar. Já internalizei tudo aquilo que eu precisava. Boa, Nossa, mas foi muito boa. bom. Isso é estar perceptivo, né? Isso é estar expandido na consciência. Isso é ser autônomo, né? Enfim, bora começar 9:07 já. Bora. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Então, estamos aí, né, no terceiro dia da vigília desse mover da cura, mover de cura. E, e a palavra que a gente quer trazer hoje para vocês, por mais, né, que eu às vezes fale mais, o Thales ancora tudo que eu falo, né? Então, às vezes eu tô aqui mais falando, mas essa força de cura aqui tá me trazendo cura também, né? Então, que bom que nós estamos juntos nessa. Eu sou o seu processo de cura. Amém. Amém. Enfim, bora movimentar essa energia. Ah, que lindo, Vivi. Que abraço gostoso. Bora lá. Irmãos, tem muita gente que há muito tempo coloca a culpa da falta dos frutos, da falta do sucesso, da falta de alegria, da falta mesmo de qualquer coisa. Enfim, desse sentimento de falta que a gente tem. Tem muita gente que há muito tempo, eu quero que vocês ouçam o que eu estou falando. Tem muita gente, e eu me incluo nessa, que coloca a culpa dessa falta em alguma coisa, porque não assume a responsabilidade do protagonismo da sua própria história. Eu sei que é uma frase que dói, porque quando eu falo, se eu olho ela como Mariana, identificação Mariana, ela dói em mim.
Porque eu falo, cara, eu também boto culpa. Agora, se vocês tiverem ouvidos para ouvir e sentirem que essa fala é mais um acalento do que uma chamada, ou que seja uma chamada mais quente, mas que é do Pai, vai doer menos, ou vai ser uma dor de provisão. Eu volto a dizer, tem muita gente que coloca a culpa na falta dos frutos, na falta do sucesso, da falta da alegria, em qualquer coisa, em qualquer outra coisa, por falta de assumir a responsabilidade do protagonismo da sua própria história. É muito mais fácil a gente culpar qualquer coisa fora de nós, inclusive culpar Deus, do que assumir que pode ser um problema de falta de posicionamento. Talvez eu possa ser redundante, mas eu quero repetir isso aqui. É muito mais fácil a gente culpar qualquer coisa fora de nós, inclusive culpar Deus, do que assumir que pode ser um problema de falta de posicionamento nosso. Eu quero que vocês respirem nisso, porque a gente vai falar sobre isso, sobre posicionamento. É muito mais fácil a gente dizer que Deus não ajuda a gente, que Deus não cura a gente, que não livra a gente de todo mal, do que assumir que talvez não esteja, que nós não estejamos fazendo o que deveria ser feito. Alguém está comigo aqui? Estou falando muita besteira. Sabe, eu ouvi esses dias que quando recebemos de Deus uma palavra, Deus está nos dando uma direção. A gente viveu isso ontem. Quando Deus fala com a gente, Ele está nos dando uma direção. Quando Deus ontem falou com o Carlos, Ele deu uma direção de cura para ele. Quando Deus falou com o Anderson, sua voz interna e sua voz externa tem que vir para fora. Deus está dando uma direção. Quando falou para Vivi, esse é seu ano, Vivi. Deus está dando uma direção. Quando falou para o Júnior, falou para Maria, falou para Ellen, falou para Débora, falou para Kátia, comemoração, Kátia. Deus estava dando uma direção. Só que quando a gente ouve de Deus pela segunda vez a mesma palavra, talvez com falas diferentes, talvez por pessoas diferentes. Ontem fui eu que trouxe essa palavra. Eu assumo. Amanhã pode ser outra pessoa. Ou hoje mesmo pode ser que você desligue aqui, Deus fale com você a mesma palavra. Talvez do mesmo jeito, talvez não. Mas quando a gente ouve a segunda vez a mesma palavra, talvez a gente entenda, ou na grande maioria das vezes a gente entende que é uma confirmação. Então a primeira palavra é uma direção, ontem foi uma direção. Qualquer coisa que aconteça que volte essa palavra nesse tempo real, vocês entendam que seja uma confirmação. Não é assim? Não é assim, gente? Mas, eu quero que vocês atentam a isso, mas se você já ouviu de Deus, ou vai ouvir, ou ouviu, independente do tempo, essa mesma palavra 4, 5, 6 vezes, é porque provavelmente você já deveria estar vivendo aquilo que você está ouvindo. Eu vou repetir. Quando a gente ouve a primeira vez uma palavra de Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente entende que é uma direção. Uau, uma direção.
Estou no caminho certo. Quando a gente ouve a segunda vez a mesma palavra, seja da mesma pessoa, seja por circunstâncias diferentes, a gente fala: caraca, confirmado. Deus está demais comigo. Agora, se ele falou 4, 5, 6 vezes a mesma coisa, é porque você já deveria estar vivendo o que foi dito, mas você ainda só está ouvindo. Sabe, as falas de Deus, essa voz que fala em nós, que a gente fala de voz de Deus, elas falam a respeito de um tempo futuro, mas esse futuro, ele precisa um dia chegar. Ontem, aquilo que foi falado para o Carlos, hoje tem que estar sendo vivido. E nós abrimos aqui e perguntamos, Carlos, como você está? E ele já está vivendo a cura. Ele precisa dar como certo essa cura. Eu estou curado. Eu estou 100% curado. Porque eu ouvi de Deus ontem a cura. Eu ouvi de Deus. Mais do que ouvi, eu senti, eu tremi, eu experienciei a cura. Então, eu estou 100% curado. Deus fala de um tempo futuro, num tempo futuro, mas esse futuro precisa um dia chegar, e esse dia é agora, não dá para ser em outro tempo. Muita gente que não está vivendo as falas dele, de Deus, já deveria estar vivendo. E sabe por que ainda não vive? Porque não assume o protagonismo da sua própria história. Cara, eu falo para vocês, eu e o Thales estavam falando disso agora, nós estávamos nos centrando disso, e falo todo o tempo para mim: o mover da cura é meu. Quando eu não assumo o protagonismo da minha própria história, eu estou deixando Deus falar 4, 5, 6 vezes e eu não estou vivendo, eu só estou ouvindo, porque eu não estou assumindo. Ontem Deus falou. Vocês viram, vocês sentiram, porque no final, quem talvez estivesse com alguma dúvida, viu que Deus falou comigo. Eu fui a última ali. Aliás, eu não fui a última. A Débora depois veio. Nós ficamos, eu, o Anderson e a Débora ficamos um pouco mais na reunião. O último foi o Thales. Nós estávamos lá um de frente para o outro, eu comendo alguma coisa, e eu falei uma coisa. E aí ele olhou para mim e falou: É, só faltava eu. Ontem Deus falou com todos nós. Ele moveu essa palavra em vocês, para vocês. Ele moveu essa palavra em mim, por mim, para mim. E o que vocês fizeram com aquilo que foi dito? É uma pergunta. Preto no branco, assim, preto no branco, na real. O que você fez com as palavras de ontem? É uma resposta interna. Sabe por quê? Porque Deus fala comigo há anos, né? Em forma de canalização, em forma de Micael, em forma de Cristo, em formas. Em forma de texto, em forma de áudio, em forma de água de Micael, em forma de mentoria de vida. Mas especificamente, Deus falou comigo segunda-feira. E até parece piegas, né? Porque às vezes em outras religiões, em outros andares, né? Isso é um dialeto, né? Deus falou comigo. Mas sim, Deus fala. Vivemos isso ontem. E Deus falou comigo na segunda pela manhã. Ele falou: faz um mover da cura. Eu simplesmente assim não pensei. Ah, cara, será que vai ter gente? Todo dia, 21 dias, 9 horas da noite, e a Júlia? Eu falei isso pro Thales, e a Júlia? Né? Só que eu não pensei.
eu indaguei algumas coisas, mas eu não pensei, eu só saí fazendo. E mais do que sair fazendo, eu decidi ser intencional. Eu decidi que eu iria trabalhar com a energia da intencionalidade. Eu e Thales, né? Tô falando eu aqui, mas eu, porque nós somos um só. Nós decidimos trabalhar com a energia da intencionalidade, porque eu sabia que a gente ia mover a cura, que a gente ia mover a cura com a intenção de curá-los e me curar também. Intencionalmente, eu sabia que eu iria honrar Deus pelas curas que eu tenho recebido, porque Deus me tirou de um lugar e me trouxe para outro lugar. Quem está comigo dentro da mentoria sabe o que eu estou falando. Vocês estão me vendo. Vocês me viram de dezembro para poucos dias atrás. Por vezes eu trouxe essa minha dor física, esse meu contexto físico que eu estou passando. Mas, Mariana, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou dizendo que além da gente ouvir Deus, confirmar que é Deus, validar que é Deus, é, confirmar mesmo, né? É confirmação. Mais do que tudo isso, a gente tem que ser intencional com aquilo que a gente ouve e validar aquilo que a gente ouve. Ou seja, eu estou dizendo que vocês precisam ser intencionais e validarem o que vocês ouviram ontem. Quando Deus faz um movimento como o de ontem, Ele está expressando qual é a sua vontade, qual é o seu intuito. Vocês acham mesmo que Deus falaria algo para vocês que não teria a intenção dele sobre vocês? Vocês acham mesmo isso? Deus intencionou algo ontem sobre vocês. Ele quer que a vontade dele se cumpra em você, em mim. A gente tem que parar de ficar nesse lugar, traz muito isso, sabe aquele lugar assim, ah, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, tem se Deus quiser, E né? se Deus quiser, Se você sem quiser. intenção, né? Desproposital. Minha mãe fala muito, ah, se Deus quiser, vai acontecer. Cara, sem intenção, sem validação, sem intimidade com Ele, vai acontecer aquilo que você quer. Irmãos, Ele quer tanto que a gente faça a vontade dele, que Ele falou para você ontem. E vocês precisam estar nesse lugar que Deus chamou para estar. Nossa, mas a Kátia pode me perguntar, mas Mari, ele só falou assim para mim, comemoração, comemorar. Só falou isso, né? Olha que verbo. E se a Kátia, ao invés de comemorar todos os processos dela, todas as indas e vindas, tudo que ela é como Kátia, como ser, como consciência, como profissional, ela não está cumprindo a vontade do Pai. Ela precisa comemorar. Tô dando o exemplo. Ah lá, tá, pois vamos dizer, tô dando o exemplo da Kátia, que veio uma única palavra. À medida que ela usa até a palavra comemoração, ela já está cumprindo a vontade do Pai. Quando a Vivi descansa naquilo que foi dito, você está vivendo o melhor ano da sua vida. E para de talvez ficar achando, não, só descansa naquele sabático. Ela está fazendo a vontade do Pai, ela está onde Deus chamou para estar. Quem está aqui comigo, dá um joinha, dá um like.
O Carlos, se ele vive a cura, sem sombra de dúvida, porque Deus quer ele saudável, me lembro perfeitamente que foi dito isso. Eu preciso de você saudável. Ele está onde Deus chamou para estar. Tem uma frase boa, tá? Eu vou falar que isso é sua cara falar. Ah, essa é a minha cara. É. Preste atenção, é a cara do Thales falar É, disso. é. Vai, deixa você. E a frase é o seguinte, que quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós estamos em perigo. Mas quando estamos vivendo a vontade de Deus, nós nos tornamos perigosos. E é para esse lugar que eu e vocês fomos chamados. Para estar nesse lugar, vivendo a vontade do Pai, estando alinhado com essa vontade É, e nos tornando perigosos. se a gente está fora da vontade de Deus, a gente está em perigo, mas se a gente está sob a vontade de Deus, sobre a cura de Deus, a gente se torna muito perigoso. Mas por quê? Por que vocês estão falando disso, né? Porque quando a gente está vivendo a vontade de Deus, meus queridos, nós nos tornamos perigosos de fato. Sabe por quê? As pessoas que lutam contra a gente, que a gente sabe, mesmo às vezes aqui, né, no nosso redor, tem uma relutância, né, no ambiente. Familiar. Você se torna tão perigoso quando você está ancorado na vontade do Pai, que assim, essas pessoas começam a se afastar. Os lugares que você começa que você frequenta e gosta de frequentar, começa a não fazer mais sentido. O medo que você tem, você começa a diluir. Olha o quão perigoso você se torna. Você se torna tão perigoso porque, de fato, você ouviu a voz de Deus. E intencionalmente, com intenção, você validou e começou a andar sobre os passos dele. E isso vai deixando você poderoso, glorioso, triunfante, avançado, Evoluído. evoluído, consciente, empoderado, na postura, ancorado, na força. Cara, isso é muito perigoso. Eu sou muito perigosa. Ele, então, Nem se fala. vamos falar, você é o perigo. Quando estamos vivendo a vontade de Deus, nos tornamos perigosos. Usem isso como slogan. Se vocês estiverem sob a vontade de Deus, na hora que a pessoa chegar e falar, olha bem e fala, eu sou muito perigoso. Eu já estou vendo a Lili falar, eu sou muito perigosa. Viu, mãe? Não vem não com o seu cigarro, né? Sou muito perigosa. Ia dar de chicote no povo. Brincadeiras à parte, né? É mais para soltar vocês diante desse chamado. Quando estamos vivendo a vontade de Deus, nos tornamos perigosos. Sabe por quê? Porque a gente deixa de ser. Ah, eu vou deixar para você também. A gente deixa de ser. A gente deixa de ser sonso. A gente deixa Deixa de de ser ser porco. sonso, morno, pequeno, ignorante. E passamos a ser perigosos para aqueles que não estão junto com a gente nessa. As pessoas começam a falar: Nossa, mas até você está falando de Deus agora? Né, Anderson? Duvido que você não esteja ouvindo isso. Até você está falando de Deus agora, porque eu já ouvi. Eu voltei no Instagram agora e eu ouvi isso. Tipo, até. Cara, eu sempre falei. Só que eu talvez tenha maquiado Deus em nome, falava consciência, universo. Não, e agora eu tô assumida na postura. Me tornei perigosa. Tô falando de Deus. Sim, eu falo sim. Porque eu não quero ser mais sonsa, ignorante, eu quero andar com ele. Não é com ele, é nele. Eu não quero mais devagar no mundo, eu quero falar a partir dele. Eu não quero mais nada, eu só quero ancorar a energia dele.
a energia de cura, de milagre. E eu quero, e eu posso, e eu já estou fazendo, e já estou operando milagres em mim. E o fato de eu me tornar muito perigosa, eu posso sim estar operando milagres em vocês. Porque eu estou sendo muito intencional. Estamos sendo muito intencionais. Em todos os lugares, eu e vocês temos que ser conhecidos como os perigosos. Minha próxima série, Os Perigosos. Não por mais uma fala de consciência ou de outras coisas. Eu não quero ser mais conhecida como, ah, só fala de consciência ou qualquer outra coisa. Eu quero trazer o nome da consciência de Deus e me curar e te curar sobre essa intenção. Esse é o meu jogo. Isso tem a ver com o meu novo posicionamento de vida. E eu tenho usado muito essa palavra posicionamento. A Kátia, a Ellen, elas estão ouvindo muito disso. Sabe por quê? Porque aqueles que se levantarem comigo nesse mover de cura, aqueles que se posicionarem diante de tudo que estamos vivendo nesses 21 dias, com águas de Micael ou sem águas de Micael, vai definir que tipo de história a gente vai construir juntos. Juntos em unidade, eu com vocês, nós com vocês e com Deus. Porque se você está alinhado com os sonhos de Deus, o que você sonha para si, presta atenção no que eu vou falar. Se você está alinhado com o sonho de Deus, o que você sonha para si é o que Deus já sonhou para você. Sabe, tem uma máxima que eu li esses dias que é: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se vocês, se nós permanecemos no que foi dito ontem para nós, para mim, para você e dito para eles, se a gente permanecer com posicionamento em cima daquilo que foi dito, o que foi pedido por nós, porque a gente sempre pede uma orientação de Deus, certo? Vai ser concedido. Já está sendo concedido, porque Deus já sonhou aquilo que a gente pediu. Deus está dizendo assim: se você continuar conectado ao meu coração e as minhas palavras continuarem sendo o centro da tua história, o que você vai me pedir, ou o que você está me pedindo, já é o que eu quero te dar. Carlos, se você está pedindo cura desse momento que você está passando, que, ao meu ver, é subproduto de tudo que você vem vivendo há anos, o que você está pedindo já é, Carlos, já é o que ele queria e quer te dar. Pode me pedir o que quiser, que lhe será concedido. Alguém está comigo nessa? A gente pode fazer um movimento agora? Vocês topam? Eu sei que a conversa está mais reta hoje, está mais preto no branco, dá menos sono, né? Que bom. Então vamos juntos fazer um movimento agora, vocês topam? A gente vai pedir descaradamente para Deus o que a gente quer. A gente vai ser intencional, é sem medo. Tá bom, Deus vivo? Combinado. A gente vai ser intencional. Deus, eu quero isso. Mas assim, sabe aquele pedido que é Deus fala aqui para você pedir aquilo que Deus acabou de falar?
é tipo um looping, assim, ó. Vocês vão ouvir e falar, cara, eu quero isso, então aí eu peço isso, mas foi Deus que fez você pedir. 1 minuto e não mais. Eu vou marcar no relógio 21h34, dia 1/5/2024. 1 minuto e não mais, marcados no relógio. Fechem os olhos e peça. Sem medo. Deus, eu quero isso. Quanto mais intencional, quanto mais posicionados, melhor é. Tá, 1 minuto é muito. Abram os olhos. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de buscar a etimologia das palavras, né? Quem me acompanha há muito tempo e sabe das minhas lives, eu sempre começo as minhas lives, né? Até um dia eu falei para Thales, Buscando a origem. amor, vai na origem da palavra, porque é um bom começo de se falar alguma coisa. E eu fui na palavra concordância, e eu vi lá que a origem vem de concordes. E olha que lindo. Corações alinhados é concordes, batendo no mesmo ritmo. Por isso que eu te falei que 1 minuto é muito. 10 segundos eram suficientes para alinhar o pedido com a batida e alinhar a batida com o ritmo de Deus, que Deus quer que você peça, porque Ele falou aí o que é que você quer que Ele peça para Ele. Então, concordância, a origem vem de concordes, que são corações alinhados, ou seja, batendo no mesmo ritmo. Quando eu concordo com a vontade de Deus, o meu coração passa a bater no mesmo ritmo que o dele. E discordância vem de discordes, corações desalinhados que não batem no mesmo ritmo. Ou seja, Deus está batendo de um jeito e você está batendo do outro. Quem entrou em concordância com o pedido, sem um átimo de dúvida, alinhou, fechou com Deus. Quem teve uma discordancinha ali, ai, será Deus que eu sou merecedora? Ou, ai, acho que eu estou pedindo um negócio físico, assim, será que eu... Muito difícil. É, perdeu. Eu não sou de dar conselho, porque confesso, eu não gosto muito de conselho. Mas eu tô virando uma boa conselheira. Quem estava com o coração quase parando, ainda tô, porque eu ainda faço uma bradicardia, que é o coração bem batendo bem baixo de madrugada, né? Mas quem, vou considerar quem? Quem já estava com o coração quase parando, que é o meu caso, é melhor bater o meu coração, o nosso coração no ritmo dele, o coração de Deus, do que diferente do ritmo dele. Porque tudo que existe está cadenciado a partir do coração de Deus. O cara é o Criador. Toda a natureza, toda a criação, toda a glória dos céus e da terra, tudo isso está conectado ao coração de Deus. Quando eu faço aquilo que ele me fala para fazer, eu me conecto a ele, o meu coração se conecta ao dele, as coisas começam a acontecer, as pessoas não entendem por quê, mas é assim, é simples assim, é ressonância, fé, confiança nele, mover de cura, tudo sobre a voz dele. Eu e o Thales, a gente está nisso há 1000 anos. A gente está conectado com esse tempo de Deus, e eu falei até mais acelerado, porque é um tempo acelerado. A gente está conectado com a vontade de Deus, com a voz dele. E as coisas
que aconteciam em 10 anos, elas começaram a acontecer num prazo menor. Porque, de fato, a gente se disponibilizou a andar no tempo dele, sabendo que é um tempo de aceleração. Ontem, na mentoria, a Kátia e a Letícia, a gente falou de tempo. E eu tenho um tempo acelerado, porque eu tô sob essa aceleração. Eu arrisco dizer que é sob essa pressão, mas é uma pressão divina, sabe? Porque eu sigo muito, muito bem a voz dele. Deus sempre me diz: se alguém tiver disponível, eu farei. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu uso muito esse termo disponibilidade. E eu sempre falo: Deus, eu estou disponível. Porque eu sei que se alguém tiver disponível para ele, ele vai fazer. Deus está à procura de pessoas disponíveis, meus irmãos, para fazer o impossível acontecer num tempo aceleradíssimo. Mas você também pode muitas vezes estar pedindo para Deus algo que Deus quer que morra, isso que você está pedindo, porque está fora do tempo dele. Sabe aquele querer nosso, assim, aquele projeto pessoal, aquela coisa pessoal que você quer, mas que ela não tem nada a ver com o que Deus quer? E a gente está pedindo assim: ah, Deus, vai, prospera esse negócio. E Deus está falando assim: eu quero que ele morra. Eu quero que esse seu pedido morra. Quero que esse seu projeto morra. Porque quando isso que você quer pessoalmente morre, o meu projeto nasce. O velho morre e o novo nasce. Então a gente tem que parar e se perguntar: eu estou ouvindo o que Deus fala? Eu ouvi ontem o que Deus falou? Eu estou ainda esperando confirmações? Sabe por quê? Porque você precisa abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Respirem nisso. Você precisa abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Inclusive, essa foi a minha, Foi isso. em síntese, foi isso. Você consegue colocar o que foi dito? Eu não estava aqui em presença, mas estava em coração, né? É, Estava presencialmente aqui na sala, mas estava é. conectado. E aí depois, a hora que você foi lá, a gente comeu alguma coisa juntos ali, e aí ela olhou bem fundo assim e falou: você precisa fazer uma coisa, precisa fazer algo que você nunca fez. Eu falei: ela falou: é. Eu falei: mas o que que é? Se entregar a mim, né? E traduzindo em palavras, em outras palavras, é isso, né? Você fazer algo que esteja alinhado com a vontade dele, né? Fazer a vontade dele, não a sua. Você precisa abrir mão da sua Abrir mão da vontade sua vontade para para viver a viver a vontade vontade. de Deus. É exatamente isso. Sabe, eu quero realmente que você leve daqui, hoje, dessa vigília, três grandes frentes diante o que foi dito ontem. A primeira é posicionamento daquilo que você ouviu ontem, mais intencionalidade.
Ou seja, intenção. Seja intencional sobre aquilo que você ouviu ontem. E disponibilidade para ele. Essa tríade, posicionamento, intencionalidade, disponibilidade é o que vai te curar de fato. É o que vai mover a cura em você, através de você. Eu sou prova viva disso. Posicionamento, intenção e disponibilidade. Não tem uma ordem. É cíclico. Cada vez que eu me posiciono, eu sou mais intencional, eu estou mais disponível. Cada vez que eu estou mais disponível, eu sou mais intencional, eu me posiciono. Você precisa abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. É fácil? Não é. A gente tinha um jargão, é fácil, mas é simples. Também não é simples. É simples, mas não é fácil. Mas também não é simples. Não é simples, tá? Mas a partir do momento que a gente se posiciona, começa a ter um fluir assim, um fluido que norteia, que aparentemente facilita, Você se porque você se posiciona posiciona. com intenção e com disponibilidade. O que foi dito para vocês ontem, assim, para mim, para o Thales, para mim, assim, ele é é a palavra que a Júlia trouxe. Ele precisa ser um registro, né? Está registrado. Ele precisa ser um registro em nós e a gente precisa ancorar esse registro no outro. Então, volto a usar a Kátia como exemplo. Se ela usa para mim num áudio, Mari, eu ouvi o áudio dela hoje, Mari, você tem que comemorar o fato de você estar menstruando, mesmo que seja pouco, por N motivos e tal, porque eu não estava menstruando. E aí ela fala, comemorar, já virou minha chave, eu fiz comemorar. Olha como fica registrado. Se o Anderson, quando ontem ele, por acaso, voltou para a reunião e se deparou comigo e com a Débora lá, e ele já se fez voz, porque ele trouxe alguns pontos ali que acalentou a Débora de um tanto, né, Anderson? Ele já deixou registrado Sim. que ele está fazendo a vontade do Pai. Porque ele foi muito intencional. Ele achou que a reunião não tivesse acabado, Voltou. voltou para a sala, pegou eu e a Débora lá, porque a Débora tinha entrado por último e eu senti de ficar com ela. E aí os dois começaram a conversar de uma coisa que eles viveram, que eu não sabia. E aí nós chegamos à conclusão de que a Débora, o papel dela é andar e falar, que isso já tinha sido dito para ela, pela menina dela, inclusive. O papel do Anderson é falar, que estava andando, que estava percorrendo o Brasil de moto. Aí os dois viveram uma história ali, que a Débora mandou um áudio para ele, então a coisa aconteceu e já foi feita a vontade do pai. E aí é só perpetuar isso, é usar ontem como um viés para botar a roda para girar. Mas, Mari, o que em síntese eu devo fazer? Você deve fazer a vontade do pai. Que eu arrisco dizer que fazer a vontade do pai hoje, em tempo de hoje, está muito fácil. Ela não é simples de fazer, mas ela está muito fácil. Difícil é o conceito que a gente tem.
O Carlos pode levantar dali agora, criar um grupo do WhatsApp, porque muitas sequelas estão tendo, e eu acho que sofro de uma delas, pelo Covid, e criar um grupo e começar a curar pessoas através da experiência dele, o que Deus falou para ele, com pessoas que estão tendo Covid ainda, ou estão com sequela de Covid, ou, enfim, anyway. Tá muito simples fazer a vontade do Pai. A Kátia, com um áudio, fez a vontade do Pai. E quanto mais ela perpetuar essa palavra, isso vai se profetizar. A Vivi ali no hall de amigas dela pode simplesmente falar: minhas amigas de trabalho não, tirem um ano para vocês. Se voltem mais para casa de vocês, esperem suas filhas chegarem, que ela trouxe outro dia, que as meninas quando chegam, Dá um a abraço, mãe está né? em casa. Ela já está fazendo a vontade do Pai, porque Deus falou, é o ano melhor de sua vida. Então, então, tá, estou vivendo isso, ok, mas o que é que eu faço com isso? Pode ser isso, uma fala. Estou dando esses exemplos porque são os que tá fresco em mim. Mas, Mariana, sempre você bate na tecla, tanto na mentoria quanto agora no mover da cura, que a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente sempre tem, a gente ancora muito assim, tem que fazer, né? Botar na ação para ter realização, para ter resultado. Cara, porque eu posso estar equivocada, mas eu não vejo outra forma de fazer a vontade do Pai fazendo algo. Alguém pode falar assim, mas Mari, lá os Budas, os budistas estão lá na montanha e eles talvez não estejam fazendo. Caraca, os caras estão fazendo mais que todo mundo. E vocês acham que é fácil ficar lá? Tem muita gente em silêncio ancorando energia. Vocês acham que é fácil ficar em silêncio ancorando energia? Tem gente, tem muita gente falando muita besteira no digital, ou até nos presenciais. Convenhamos, vocês acham que é fácil estar nesse papel de estar falando qualquer coisa? O cara tem que ter coragem para abrir um digital aqui, abrir um Zoom e falar qualquer coisa, ancorar um curso, ou com nem que seja um apunhado de coisas, ou um besterol. Você acha que é fácil? Vocês acham que é fácil pagar de palhaço? Só que cada um, no seu nível, pode estar cumprindo a vontade do Pai. A Vivi é exemplo disso. Fácil viver o sabático? Nada fácil. Fácil o Anderson dele rodar de moto, de casa em casa? Nada fácil. Mas o que foi feito? Talvez tenha sido feito à vontade do Pai, porque tinha muita energia para fazer aquilo. E talvez voltar naquela circunstância para a cidade de vocês também tenha sido a vontade do Pai, porque teve um empurrão para fazer isso. Volta doente, volta para a cirurgia agora. Posicionamento.
intencionalidade, disponibilidade. Disponibilidade em ouvir a voz, se posicionar e diante do posicionamento seja intencional. O que é ser intencional? É ser claro, né? Hoje, estou num dia intencional aqui, que é, estou me posicionando, estou disponível para me curar e ser curado. Curar e ser curado. E ancorei, ancoramos, estamos ancorando ainda em vigília o pedido que vocês fizeram. Porque se eu sou uma operadora de milagres, e se eu ancorar firmemente isso, mesmo eu não sabendo o que vocês pediram, e que, e se for a vontade de Deus, vai acontecer em tempo recorde, porque o tempo está acelerado, porque o futuro chegou, porque vocês não precisam mais de confirmação. Porque o que eu estou dizendo aqui, talvez vocês já tenham ouvido 10, 15 vezes. Eu sei que nesse tempo de Deus, nós vamos colher e fazer história. Eu sei que amanhã, quiçá hoje mesmo, vocês vão me escrever e falar: o que eu pedi aconteceu. Eu sei. E eu ancoro aqui, mesmo que vocês não tenham certeza de que vai acontecer, eu ancoro que eu tenho certeza de que vai acontecer. Sabe por quê? Porque já aconteceu. Já aconteceu. Para ele já aconteceu. Eu quero que vocês respirem uma respiração leve, profunda, validando tudo o que foi dito aqui. Carregando esse intento, carregando essa mensagem, carregando, se carregando dessa certeza, porque a cura é CURA, certeza da união, do respeito, do amor de Deus. A gente encerra aqui. Amanhã a gente está de volta. E eu sei, e tô falando isso do meu âmago, assim, tô falando da parte de Deus que me cabe. Eu sei que vocês vão ver com esse pedido que vocês fizeram hoje já feito. E nós vamos comemorar. Beijos. Até amanhã. Obrigada. Tchau, um beijo. Abração.